boa noite para todos que nos ouvem pela Rádio Trianon, AM 740, pela internet www.radiotrianon.com.br e pelo aplicativo Tanin no smartphone. Com enorme satisfação, iniciamos a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de SEI Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, e Panam, cozinha e empório das Américas. Tuxpan, cozinha mexicana, que fica na Avenida Paulista 1499, loja 31. E Panam, cozinha e empório das Américas, que fica na Alameda Jaú 1898, locais onde se almoça muito bem. E Instalcom Telecomunicações Limitada, especializada em apresentar soluções no segmento de telecomunicações, que desenvolveu uma solução móvel para atender a cobertura de 4G da Vivo na Arena Corinthians, contribuindo assim na melhoria de sinais nos jogos da Copa. Encontram-se aqui conosco nesta noite os seguintes torcedores. Igor Mendonça, o homem que não dorme. Boa noite, Igor. Boa noite, amigos. Marcos Vinícius Gramenha, o debutante. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite a todos. Como em todas as edições, ao final trataremos de um assunto escolhido ao longo da semana por nossos ouvintes. Para votar, duas são as formas: no site www.torcidapaulista.com.br ou no Facebook Torcida Paulista, tudo junto. O tema mais votado ao longo de toda a semana será objeto dos debates por nossos torcedores. Igor Mendonça, o que escolheram nossos ouvintes para debate nesta edição? O tema escolhido foi: por qual motivo o Brasil não participa do intercâmbio de técnicos de futebol, importando e exportando treinadores? Muito bem, Igor. Convidamos a todos para que, na parte final da presente edição, acompanhem e participem do debate. A partir desta semana, teremos duas grandes mudanças em nosso debate final. O tema restará ampliado de 10 para 20 minutos e a mais importante mudança: você, ouvinte, poderá participar através do telefone 3289-3580. 3289-3580. Não deixe de participar. Esperamos que gostem deste novo formato, com a participação direta do ouvinte por intermédio do Facebook e também via telefone. Vejamos a rodada do Campeonato Nacional. Igor, quais os jogos de hoje da 7ª rodada? Em andamento na Arena Barueri, Bahia 0, Fluminense 1. Às 21 horas no Morumbi, São Paulo e Grêmio. Escudo do Bahia, que é em homenagem ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Debutante Gramenha, e quais jogos ocorrerão amanhã? 16 horas, Figueirense e Goiás, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Atlético Paranaense e Curitiba, em Maringá. Santos e Flamengo no Morumbi. Sport e Corinthians na Ilha do Retiro, em Recife. Botafogo e Vitória, em Macaé. Chapecoense e Palmeiras, em Chapecó. Atlético Mineiro e Criciúma, em Ipatinga. E Internacional e Cruzeiro, em Caxias do Sul. Esta, portanto, meus amigos, minhas amigas, é a tabela da 7ª rodada do Campeonato Nacional, com grandes jogos. Santos e Flamengo, que foi a final do Campeonato Nacional de 1983, São Paulo e Grêmio, de 1981, Internacional e Cruzeiro, os dois maiores times da década de 70, e em homenagem a Eduardo Luna, que solicita que não divulguemos o nome completo dele, Sport e Corinthians. Mas vamos agora ao bolão do Torcida Paulista. Vejamos quem acertou mais resultados na última semana. Vejo aqui que Eduardo Peretti Luna errou todos. Corinthians 0, Figueirense 1, ele acertou só 50%, porque ele falou que seria 7-1 para o Corinthians, foi 1-0 para o Figueirense, ele acertou o número de gols do Figueirense, mas o número de gols do Corinthians ele passou um pouco longe. Figuraça. Flamengo e São Paulo ele também errou, foi 2-0 para o São Paulo, ele colocou 1-1.
Santos 1, Galo 2, ele falou 1-1. E Vitória 0, Palmeiras 1, ele também errou, porque ele falou que o Vitória ganharia de 2-1. João Pires errou, porque deu como certa a vitória do Timão, e o Figueirense ganhou de 1-0. Deu também como certa a vitória do São Paulo em face do Flamengo e acertou. Fez então 25% de acerto. Errou, porque ele falou que o Santos ganharia de 3-0 do Atlético e perdeu. E deu como resultado do jogo Vitória e Palmeiras 1-1, e todos nós sabemos que o gigante da Turiaçu venceu. Rogério também apostou na vitória do Corinthians e nisso se deu mal. Apostou com parcimônia São Paulo e Flamengo, falou que se fosse no Morumbi seria 8, e como era no Maracanã seria 4. Acertou a vitória, mas errou o placar. Santos e Atlético, ele cravou seco 1-1 e houve a vitória do Galo. E o Palmeiras, eu imaginou também que tivéssemos a vitória do Vitória. E Igor Mendonça por WO. Em função de manifestações na Avenida Paulista, ele acabou não votando no último bolão. Portanto, meus amigos, na última edição, as pessoas que mais acertaram foram João Pires e Rogério Vidal, com a espetacular marca de 25% de acerto. E esta semana, meus caros Gramenha e Igor, quais resultados vocês imaginam nos jogos envolvendo os times paulistas? Vamos lá. Santos e Flamengo, Igor. 1-1. 1-1. São Paulo e Grêmio. Grêmio 1-0. Grêmio 1-0. Chapecoense e Palmeiras. 0-0. 0-0. E Sport e Corinthians, na Ilha do Retiro, sem Carlinhos Bala. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians, muito bem. Marcos Vinícius Gramenha, o debutante. Santos e Flamengo. Acredito numa reação do Santos. 2-1. 2-1. São Paulo e Grêmio. 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio. Chapecoense e Palmeiras, com imparcialidade, hein, por favor. Com total imparcialidade, vendo a campanha que o Palmeiras vem fazendo. 5-0 Palmeiras? Não, 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras, muito bem. E Sport e Corinthians com imparcialidade? Com imparcialidade, acredito no empate. Um empate. De 1-1. 1-1. Muito bem. Avancemos, Igor. Vamos à Portuguesa. Time do grande pianista João Carlos Martins. Portuguesa. Após mais uma derrota na Série B, a diretoria da Portuguesa anunciou a contratação de um novo comandante. Marcelo Veiga deixou o Bragantino e aceitou o desafio de dirigir o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, substituindo o interino Gerson Sodré. Hoje a Lusa jogou contra o Atlético Goianiense e o resultado foi de 2-0 para a Lusa. Igor e Gramenha, o que vocês gostariam de comentar quanto à Lusa? Eu achei legal a contratação do Marcelo Veiga. Fez um... Bom, ele teve várias passagens pelo Bragantino, né? E... Bom, é um desafio também, porque eu não lembro dele em outro time. Eu me recordo, ele treinou algum time do Nordeste. Em uma dessas idas e vindas ao Bragantino, ele treinou algum time do Nordeste. Passagem curtíssima. Passagem curtíssima. E logo voltou. Parece que ele... eu não sei o que acontece com ele, mas as coisas dão certo lá no Bragantino, né? E você, Gramenha, qual a sua expectativa em 2014 em relação ao time de Roberto Leal? Olha, a Lusa, a ambição dela é voltar para a Série A, né, naturalmente. Acho que uma mudança de técnico, às vezes, pode trazer novos ares, né, e servir como incentivo aí para que o time se recupere, né. Vamos aguardar, né. Eu acredito também que o Marcelo Veiga tenha sido uma boa opção aí para a Lusa nesse momento. João Pires sustenta com veemência o projeto Tóquio 2018 da Lusa. Qual que é a sua opinião? 2018? Então ele imagina... Qual que é a sua opinião? É um pouco difícil, mas não custa sonhar, né? Muito bom. Meu medo é não fechar, né?
Não Espero fecha. que não feche a luz. Tóquio ou a Portuguesa? Qual das duas? Muito bom. Quem está fechado é a Avenida Paulista. Tivemos uma grande dificuldade de chegarmos na presente noite. Passemos agora ao tricolor paulista, time do meu amigo Joézer. Juca, passemos. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Gramenha, o que de mais importante podemos destacar do time do Gilberto e do seu filho Christian? Meu filho? Não o seu filho, o filho do Gilberto. Ah, o filho do Gilberto, claro. O tricolor enfrenta hoje o Grêmio no Morumbi com o objetivo de afastar a péssima impressão que o time deixou após o jogo contra o Fluminense no meio da semana. O técnico Muricy Ramalho está preocupado com a questão física. Carlos Miguel Aidar acabou se envolvendo em mais uma polêmica essa semana. Ele foi criticado e até ameaçado a responder na justiça após especular, em tom de ironia, um envolvimento do clube italiano Napoli com a Camorra, famosa máfia da região da cidade do sul da Itália, para rechaçar um suposto interesse do clube europeu em Paulo Henrique Ganso. Muito bem. Igor, Pedro Ferreira, meu amigo Pedro Ferreira, nosso amigo do Jardim Bonfilholi, pergunta se você tem alguma informação. Essa pergunta originariamente seria dirigida ao Rogério, mas por questões de saúde, ele está no departamento médico do Torcida Paulista e não pôde comparecer na presente noite. Então Pedro Ferreira nos pergunta se é verdade que o São Paulo desmanchará o Morumbi e construirá uma nova arena na Eliseu de Almeida. E ele emenda a pergunta indagando o seguinte: isso não prejudicará a memória do futebol? Eu não acredito nessa informação. Pra falar a verdade, eu nem ouvi falar sobre isso. Mas eu duvido que eles fariam uma coisa dessa. Muito bom. E o Pedro Ferreira é um São Paulino fanático, Gramenha, e ele estava solicitando para o Rogério uma luva do Rogério Ceni. Como o Rogério não veio, eu gostaria de saber se você poderia providenciar do Martorelli, do Ivan, do Leão, de São Marcos. São Marcos. Marcão. Você poderia providenciar alguma... Vamos tentar. Uma luva do Toinho, do Maisena, do Caxambu, de algum goleiro do São Paulo. Então, por favor, estou repassando à sua pessoa essa missão. Mas você ouviu alguma coisa a respeito dessa mudança do... Não, também não ouvi, não tinha ouvido ainda essa informação. Também acho muito improvável que isso aconteça, apesar do Morumbi ter a tendência a virar um elefante branco, né? Existe uma questão, o clube São Paulo, ele é anexo ao estádio. Quer dizer, então o fato de uma venda seria algo sempre complicado, porque nós teríamos a mantença do clube. Então eu acredito que essa seja uma dificuldade. Pois não, Igor? Eu acredito na cobertura. Na Agora, desmanchar ou demolir, eu acho inviável. Uma última pergunta em relação ao São Paulo. Gramenha, você como palmeirense, de 9,8 a 10, qual a sua nota do Aidar? Olha, eu acho estranho, 37 Não, dias... estou lhe perguntando, 9,8 a 10. Qual que é a sua nota do Aidar? Na média, mas eu acho que é interessante que ele se envolveu em várias polêmicas, né, em pouco tempo. Eu não sei muito bem. Ele tinha um perfil agregador, né, o criador do Clube dos 13, e agora parece que está se envolvendo aí em algumas polêmicas falando... Saudosa época que tínhamos dirigentes com a parcimônia de Cittadini, uma pessoa que fugia da polêmica. Mas agora vamos ao Santos, time do Dr. João Dácio Rolim. Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Igor, quais as novidades do time de Cláudio Zaidan e Milton Neves? O Santos precisa vencer o Flamengo neste domingo, às 16 horas, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A pressão por uma reação da equipe cresce a cada partida. Santos e Flamengo se enfrentaram 8 vezes no estádio do Morumbi, na capital paulista. Para o duelo deste domingo, a diretoria promove diversas promoções com a intenção de levar um grande público ao estádio. Os ingressos variam de R$10 a R$80. Como diria João Pires,
Flamengo de Fábio Adami. Não é um Flamengo, é Flamengo de Fábio Adami. Mas muito bem, Do meu pai. Meu pai, o senhor Mendonça. É flamenguista? Flamenguista. Puxa vida, muito bom. Madureira. Madureira. Gramenha, o que você acha melhor? Segurar um técnico, mesmo que assim agindo se vai contra a vontade da torcida, tal qual fez o Santos com Oswaldo de Oliveira, ou dispensar o técnico e ficar sem treinador durante um longo período, como fez o Palmeiras? Olha, todo mundo fala, e é verdade, né, que é preciso dar tempo aos técnicos para trabalhar e fazer um trabalho mais de médio e longo prazo, né? Muitas vezes o Oswaldo tem um histórico positivo, né, inclusive no Santos. Eu acredito que ele mereça ainda alguma chance ainda, né? Igor, qual que é a sua opinião? Eu também daria chance, mesmo porque ele chegou na final e ele deu uma resposta, né, nessa semana, falando a respeito da perda que o Santos teve de alguns jogadores e da dificuldade de não conseguir contratar também. E acho que seria injusto ele sair agora. Eu daria um pouco mais de tempo. Então, vocês entendem que é melhor a mantença, embora, no caso do Palmeiras, essa mudança, nós tivemos uma oxigenação favorável ao Palmeiras, estava numa situação delicada com Gilson Kleina, e hoje encontra-se numa situação muito favorável na tabela. Então já que estamos falando de Palmeiras, vamos agora ao Palmeiras, time da família de 6. Juca, por favor. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Igor, fale-nos do gigante da Turiaçu, time de Dr. Vinícius Anlecto Gramenha. O Palmeiras apresentou à sua torcida seu novo técnico, Ricardo Gareca. Deixou bem claro que não é Gareca. Vitorioso na Argentina, Peru e Colômbia, cujo estilo restou comparado aos cantores Roberto Carlos e Mick Jagger. No começo do mês, o Palmeiras vivia dias turbulentos, sem técnico, com o capitão Fernando Praz lesionado e ainda com o sabor amargo da perda de Kardec para o São Paulo. Vencendo o Lanterna Chapecoense neste domingo às 18h30 na Arena Condá, o Palmeiras, quarto colocado com 12 pontos, tem chances de virar líder. Essa questão de jogar contra o Lanterna me dá calafrios, viu? Mas enfim. Complicado, né? Gramenha, você que é um estudioso da história alviverde, o Palmeiras já foi treinado pelos argentinos Filpo Nunes, em 3 oportunidades, pelo argentino Alfredo González, Alejandro Galán Gin Lopes, pelos uruguaios Ramon Platero, Ventura Cambon e Humberto Cabelli, bem como pelo italiano Caetano Di Domenico. Agrada-lhe a chegada de Ricardo Gareca? Sim, eu acho que é uma aposta, evidentemente, que tem riscos, né, nessa contratação, mas o Palmeiras não conseguia achar um técnico no mercado nacional, que eu precisava. Ele tem um histórico muito positivo na carreira na Argentina, eu acho que... Histórico, não histórico escolar. Tem um histórico... Eu acho que pode dar certo. Eu acredito que é uma opção interessante. Ele foi vitorioso também no Peru e na Colômbia. Pois é. Não só Ele que classificou a Argentina, ele fez o gol e não foi para a Copa, de 86. Pois é, ele tem fama de azarado, né? De ele... fazer algumas escolhas que não dão muito certo. Ele teve a proposta do Atlético de Madrid, preferiu ir para a Colômbia e foi trivice da Libertadores também. E aí fez o gol que classificou a Argentina para a Copa de 86, não foi convocado e a Argentina foi campeã. Veja, eu acho que é bastante interessante. Eu acho que o Gareca, ele pode dar certo num time como o Palmeiras. Um time com medalhões eu não acreditaria. Então, ontem eu estava ouvindo a entrevista coletiva de apresentação, quer dizer, foi um cenário de popstar que ele foi inserido. Ele é carismático. Muito carismático. Mas jogadores, medalhões, imagino que teriam restrições em aceitá-lo. Sim. Porque ele tem a fama de chamar para si os holofotes. Então o Palmeiras
com o seu time operário, no melhor sentido da palavra, eu acho que o Palmeiras tem chance sim de se dar bem. Eu acho que foi uma boa contratação. Principalmente aqui no futebol brasileiro, né? Que jogador faz biquinho por qualquer coisa. Vai precisar um tempo de adaptação, né? Ele não conhece muito do futebol brasileiro e acredito que precisa dar um tempo para que ele possa trabalhar, mas eu acho que também acredito que foi uma boa contratação. Pois não, Igor. Que a torcida do Palmeiras tenha paciência, porque ele gosta de trabalhar com jovens também. Gosta de revelar da base, né? Ele solicitou Marcos Assunção. Ele gosta muito de trabalhar com jovens. Ele solicitou a vinda de Marcos Assunção e Fernando, volante, que jogou no Palmeiras. Até os 43? Então ele solicitou. Mas eu acredito que tenha sido uma boa escolha, pois não. Só uma pergunta pro parmeirista aqui. Você daria chance pro Valentim? Tá fazendo um excelente trabalho, né? Não corre risco de acontecer com o Valentim o que aconteceu com o Palmeiras, o que aconteceu com o Jorginho? O Jorginho, né? Ele tinha na mão o grupo e aí chegou um determinado tempo que preferiram o Muricy. Meus amigos, corre o risco. O meu filho de 2 anos me ensinou uma frase: time grande tem que ter técnico grande. Vejam, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo não podem, as experiências, técnicos sem experiência. Nós temos Roberto Rojas, em 1993, no São Paulo, não deu certo. Márcio Bittencourt, no Corinthians, não deu certo. Cantinfas, no Palmeiras, não dá certo. Os times grandes são verdadeiras panelas de pressão. É verdade. E com o tempo, né? Porque ele ganhou 4 jogos, mas numa campanha... O Campeonato Brasileiro é longo, tem uma longa estrada pela frente. E na primeira dificuldade, né? Um técnico que ainda não... Uma sequência de derrotas. Na sequência de derrotas, ele vai ser o primeiro responsabilizado, né? É verdade. E também acho que um técnico mais experiente... Muito bom. Eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos torcer por... embora seja portenho, vamos torcer por Gareca. Marcou 2 anos? Seu filho de 2 anos te ensinou isso? Ele me ensinou, mas quando ele tinha 6 meses. Ele que me ensinou uma série de táticas e técnicas futebolísticas. Enfim, quando ele tinha 2 anos ele me ensinou isso. Mas muito bem. Gramenha, e o Corinthians? O que de mais importante podemos destacar do time do professor Ferreroni? Corinthians! Já cortou, Juca? Não pode. Vamos lá, Gramenha. Um abraço ao professor Ferreroni. O meia Renato Augusto voltou a perder a vaga entre os titulares para a partida entre Corinthians e Sport. Apagado, perdeu espaço para Jadson, que também não vem atuando bem. Quanto ao jogador Lodeiro, o clube deve enviar um médico ao Uruguai no domingo para realizar os exames de praxe. Depois, é só assinar o novo vínculo, que será válido até 31 de dezembro de 2018. Tudo deve estar finalizado até essa segunda-feira. Lodeiro, no entanto, só será apresentado em julho, após a Copa. Igor, lhe agrada a chegada de um uruguaio? Muito. Lodeiro é muito bom. Meia esquerda. Embora o Corinthians não tenha nenhuma tradição de uruguaios. É verdade. O único uruguaio mais bem sucedido foi um zagueiro. E um zagueiro que veio da Portuguesa, Daniel Gonzalez, que faleceu quando jogador do Vasco da Gama. Hugo de Leon não deu certo, Taborda não deu certo, Acosta não deu certo. Acosta, meu Deus. E o Corinthians não tem uma boa... 6 jogadores do Uruguai já jogaram no Corinthians, nenhum deles foi um jogador que deixou suspiros na massa alvinegra. Então, lhe agrada a chegada de Lodeiro? Muito. Agora, a dúvida fica se o Lodeiro jogar a Copa e jogar bem. Ele é reserva lá e eu acho que se ele atuar bem, ele nem estreia no Corinthians. Você acha que isso é possível? Eu acho que é possível, porque ele tem um mercado aberto na Europa. Mas se porventura já existir um contrato assinado, como que é possível isso? Vamos dizer que o Corinthians pagou 2,5 milhões, né? Não, um grupo de investidores. Sim. E aí você recebe uma proposta de 5 milhões. Automaticamente, mas acredito que o Corinthians deva ter colocado alguma cláusula que no mínimo...
Tá, 7. Significativo. Perfeito, mas se porventura for comercializado logo em seguida... Eu não tenho dúvida que se oferecerem, ele vai. Essa é a dúvida. O São Paulo também tem esse temor em relação à figura do Álvaro Pereira. Quer dizer, a Copa, vamos nos lembrar que há 4 anos atrás o grande jogador da Copa está no Inter ainda? Não, já saiu. Já saiu? Saiu. Se eu não me engano, ele tá no futebol japonês. Quer dizer, então o futebol... Furlan. O Furlan, Furlan que tem uma história interessantíssima, envolvendo um jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. O pai do Furlan, quando jogador do Palmeiras, quando jogador de São Paulo, durante a semana de um clássico Palmeiras e São Paulo da década de 70, divulgou para todos ouvirem que assim que encontrasse com Ademir da Guia, daria uma entrada virulenta em Ademir da Guia. E Ademir da Guia, ouvindo ouvindo essa notícia ao longo de toda a semana, assim que saiu o jogo, deu uma entrada em Forlan, que Forlan foi parar na pista de atletismo do estádio do Morumbi. Então, mas Forlan, o pai, um jogador raçudo... Os grandes jogadores sabem dar pancada de volta também. Né? É verdade. Eles têm inteligência até para isso, né? Exatamente. Mas o fato é que talvez Lodeiro seja o primeiro grande uruguaio. São Paulo tem uma tradição muito grande de uruguaios. O Palmeiras tem, Gramin? Eu não me recordo. Tem de paraguaios, né? O Arce... Só o Arce já é satisfatório, né? Então tem uma tradição... Teve uma passagem do Gamarra lá também, né? O Gamarra já no fim de carreira. Muito bom. Igor, o Corinthians perdeu 5 pontos em casa contra os fortíssimos Figueirense e Atlético Paranaense. Lanterna Figueirense. Esse time pode ser vitorioso sob os auspícios, sob o comando de Mano Menezes. Gracindo Caran diz que não, já lançou a campanha fora Mano. Qual que é a sua opinião? A mesma que eu tenho do Oswaldo de Oliveira. Pro Mano ainda mais, eu daria um pouco mais de tempo para ele, já que alguns jogadores podem estrear no pós-Copa, né? Lodeira, um deles, e o Elias. E parece que tá vindo um centroavante também. Talvez Tardelli. Ou... Tardelli não vem, né? Tardelli não vem. E com todo o respeito... Eu tava vendo na Folha hoje que o Corinthians ainda tem um grupo de investidores que querem tirar e o Tardelli quer vir. Eu pergunto para os senhores. Eu me recordo, o Tardelli era profissional do São Paulo Futebol Clube, numa final de Taça São Paulo. Comemoração? Não, depois ele foi comemorar com os jogadores corintianos, mas me parece que isso seja uma coisa corriqueira. Mas o Corinthians fez 2-0, ele sentiu uma contusão. E os São Paulinos o acusaram de uma contusão incomum. Eu não gosto do Tardelli, eu acho que é um jogador, ele foi substituído agora pela Libertadores, um jogo do Atlético, e saiu reclamando. Eu não gosto do Tardelli. É que o clima para ele lá, acho que não tá legal, né? Dizem que ele já não é tão amigo do Ronaldinho Gaúcho, o técnico já se tirou e falou... Ele falou a verdade. Ele falou que o Tardelli não estava rendendo com ele o que estava rendendo anteriormente. E que era necessário tirar. E aí... Mas jogador que reclama... Fez biquinho. Jogador que reclama... Por exemplo, o Renato Augusto, não vamos nos alongar no Corinthians, que precisamos ver as mensagens do Face. Mas, por exemplo, o Renato Augusto deu uma declaração que eu achei lamentável. Ele estava contundido e falou o seguinte: eu não estou jogando há um mês atrás porque estou contundido. Porque quando estiver em plenas condições, é inexorável, indubitável que serei titular. Ao técnico que cabe definir. Por isso que é importante os times grandes terem técnico de pulso. É verdade. Senão vira refém de treinadores. O Renato Augusto também é de vidro, né? Enfim, eu não sei... O Ganso também falou que não tinha ninguém melhor que ele aqui no Brasil, né? Pois era difícil. Mas enfim. Muito bem. Vejamos o que nos dizem nossos amigos do Facebook. Vamos ver as mensagens que foram enviadas à nossa página Torcida Paulista Tudo Junto. Vamos lá. João Pires, embora ausente, continua
nos enviando, ausente no programa de hoje, diga-se de passagem, continua nos enviando perguntas via Facebook. Vocês não irão falar do grande jogo de hoje? É verdade, João. Há um jogo hoje, não podemos ignorar, um jogo grandiloquente que mexeu com a colônia germânica, com a colônia portuguesa. Igor, o que você poderia falar de Joinville, time dos alemães, e Vasco da Gama? Qual os seus comentários, as suas considerações? Não é este o... Não é este? Muito bom. Não é esse. Vamos lá. Então, eu acho que ele estava perguntando aquele jogo... Muito bom, foi muito bom. Aquele jogo regional de Madrid. Você poderia citar tecer algum comentário, por favor? O placar não explica o que foi o jogo. Acabou 4-1. 4-1. Mas até os 48 do segundo tempo estava 1-0 pro Atlético de Madrid. E aí o Real achou um gol de cabeça com o Sérgio Ramos e levou para a prorrogação. E o time do Atlético estava totalmente acabado, né? Eu tava vendo o jogo antes de vir pra cá e um time de um ataque contra uma defesa, né? O Atlético só se defendeu. Mas o Chelsea ganhou do Barcelona assim, né? Mas o Chelsea ele tinha bastante opções, né? De jogadores, de banco. Tinha banco. E eu acho que o Simeone errou ao colocar o Diego Costa. Contundido. Colocou contundido, perdeu aos 9 minutos. Teve que queimou uma substituição de um time que vive para defesa, cansa, e aí você perdeu uma substituição. Em relação ao Facebook, gostaria de parabenizar e agradecer a presença de uma série de ouvintes de outros estados, Graminha. Paraná, Mato Grosso, muito bom. Muitos estados do Nordeste. São pessoas muito bem-vindas e muito nos agrada a chegada dessas pessoas. Temos uma ouvinte cativa, diríamos que o sexto elemento do Torcida Paulista, Sônia Rodrigues. E ela nos indaga o seguinte: no Maracanã, o São Paulo foi humilhado pelo Flu, que deitou e rolou em cima de uma defesa horrorosa e frágil. Rogério Ceni também não foi bem. Ganso voltou ao normal e andou em campo. Eu vejo que ela é uma pessoa que, enfim, ficou bastante animada com o desempenho do São Paulo. Pato absolutamente comum. A propósito, como joga a bola o Conca? 5 foi pouco, enquanto isso no Canindé, não, isso aqui eu não vou ler. Ela tá falando mal do Corinthians, eu vou pular, Sônia. Vamos lá. Vamos agora ouvir Não, também continua falando mal do Corinthians, vamos pular. E ela manda um abraço para todos. Obrigado, Sônia, que chegou a mensagem, o Facebook está um pouco embaçado na parte... Ela tece uma série de comentários falando que o Corinthians foi horrível, desculpas do Mano Menezes, e ela está eivada de razão. Celso Quinteiro indaga-nos o seguinte: por que Danilo não é titular no Corinthians? Temos o Jadson e podemos muito bem ter outro jogador experiente que bota a bola no chão e faz o jogo fluir, como o Danilo, assim como em 99 o Ricardinho e o Marcelinho Carioca. O Danilo fazendo o papel que o Ricardinho fazia e o Jadson o papel que o Marcelinho fazia, chegando próximo aos atacantes, será a idade dele ou o Mano que não se agrada muito do futebol de Danilo? Para mim, as duas coisas. A idade chegou para o Danilo, já era para ter sido dispensado, e ele dá preferência para jogador que marca lateral, né? Deu para ver nas últimas escalações aí, os 9 volantes que ele escala aí no Corinthians. Então fica naquela de coloca um meia rápido para marcar o lateral. Então ele preferiu Renato Augusto, Petrus. Danilo já deu, né? Você acha que ele já está com a idade avançada? Muito. Né? Muito bom, meus amigos, minhas amigas. Iniciemos agora nosso debate. A partir desta semana, nosso debate está diferente. O tempo restou ampliado de 10 para 20 minutos. E os torcedores poderão participar por intermédio do telefone 3289-3580. O assunto escolhido por nossos ouvintes para debatermos nesta semana é: por qual motivo o Brasil não participa do intercâmbio de técnicos de futebol
importando e exportando treinadores. Gramenha, Igor, suas deliberações. Olha, agora o Palmeiras contratou um técnico argentino, pode ser que se abra aí um novo mercado, né? Na verdade, eu acho que o futebol brasileiro é muito peculiar, né? Ele é muito diferente, tanto em relação ao calendário, quanto às diferenças culturais. O fato de ter, o campeonato tem 20 times, a Série A, e 10 ou 12 times em condições de ser campeão. Mais do que isso, hein? Se pegarmos, acredito que só 4 não foram campeões. Pois é. Então, o telefone está tocando. Vamos ouvir. Pois não? Alô? Alô, quem fala? É Ricardo. Ô, Ricardo, tudo bem? Qual que é o seu nome completo, por favor? Ricardo Maciel Magalhães de Araújo. E você está falando da onde, Ricardo? De Taboão das Trevas. Taboão, grande Taboão. Que time que você torce, Ricardo? Palmeiras. Palmeiras? Sim. Gigante da Turiaçu? começamos bem. O gigante adormecido da Turiaçu. Não entendi, perdão. O gigante adormecido da Turiaçu. Adormecido da Turiaçu. É que o tempo também convida a ficarmos adormecido. Um Pois frio, tá frio, sábado né? à noite com garoa. Mas, Ricardo, me diga uma coisa. Qual que é a sua opinião em relação aos treinadores estrangeiros no Brasil? Não, eu acho uma boa, né, treinador estrangeiro. A gente, no Brasil, a gente se acostumou mal com esses treinadores que nós temos, né? Nós, pelo menos na minha opinião, falamos de Filipão, de Muricy, e para mim são treinadores apenas médios, né? Quando eles têm o grupo na mão, né, aquele negócio de família escolar, aquela coisa, aí a coisa anda. E quando tem jogador bom também, né? Agora, fora do país, você vê alguns times médios, com grandes treinadores que sabem as limitações dos elencos, e eles acabam fazendo bons times, né? Montando bons times, chegando em alguns resultados até expressivos. Este time do Atlético de Madrid é um deles. Não são grandes jogadores, não tem jogadores de expressão, mas o técnico conseguiu montar dentro da limitação do time. O que o time quer? Defender. É a única coisa que eles sabem fazer. Não adianta falar para eles jogarem igual o Barcelona, igual o Real Madrid, que esse time não joga. Mas eu indago o seguinte, Ricardo, perdão interrompê-lo. Você está citando times que, treinados por técnicos desconhecidos, acabam chegando em grandes finais. Mas isso não é um pouco cíclico? Se lembrarmos o São Caetano, de Jair Pisserni, se lembrarmos o Novo Horizontino e outros times. O Bragantino do Luxemburgo. O Bragantino teve o Fechou? maior técnico que eu vi. Eu tenho 33 anos e eu vi o maior técnico dirigir o Bragantino, o Palmeiras. E o Corinthians. Eu vi o... Tô pra... E o Cruzeiro? E o Cruzeiro. Tô pra dizer que são os maiores times que eu vi jogar. Foi o Palmeiras do Luxemburgo, Corinthians do Luxemburgo e Cruzeiro do Luxemburgo. Eu não vi outro time jogar. Eu vi o Tele um pouco, São Paulo do Tele jogar. E por que a pergunta, né? Por que o Brasil não exporta o treinador? O melhor foi exportado, né? O Luxemburgo foi. Só que talvez o melhor técnico, que era o Luxemburgo na parte técnica, na parte tática, tinha uma outra coisa que atrapalhou ele um pouco, né? Que foi o Luxemburgo em si, né? O manager. A coisa do manager. Né? O Luxemburgo é um pacote, né? Exatamente. Se fosse só um técnico, talvez ele teria dado certo no Real Madrid, né? Mas você não acha que o Gareca também não é um pacote, um popstar, já chegou com a áurea de uma primadona? O Gareca, ele vai acordar o gigante adormecido, Ricardo? Assim, todo mundo que chega no Palmeiras, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas todo mundo que chega no Palmeiras chega com aquele status, que a torcida do Palmeiras faz isso, né? A torcida do Palmeiras, ela pega o cara que não é conhecido, vê o Henrique aí, né? Ela pega o cara que não é conhecido e coloca o cara lá em cima. Então o Gareca vai chegar, eu não conheço. Eu vi pouco do time que ele treinou, que foi o Vélez. Eu vi pouco, eu vi que tá chegando sempre aí, né? Mas eu não conheço. Pra mim foi uma surpresa. Eu acho que eu não posso falar do Gilson Kleina, senão vão voar balas aqui no Taboão da Serra. Mas pra mim
por enquanto é uma aposta. Não sei se vai dar certo. Eu acho que ele chegou com essa pompa toda porque a torcida do Palmeiras o Palmeiras faz isso. O Palmeiras é normal fazer isso. A torcida do Palmeiras é apaixonada. É apaixonada e levanta o cara vira Deus, né? O cara vira Deus antes mesmo de fazer alguma coisa, antes mesmo de provar. Em 5, 6 jogos o cara é Deus no Palmeiras. Foi assim com vários jogadores. Foi assim com o treinador, igual hoje a torcida do Palmeiras pedia, né? O Jorginho treinou 5 jogos aí, 6 jogos, acho, e empatou 1 e ganhou 5, né? Aquele jogo épico do Obina, né? Mas e depois, será que ia dar certo? E depois, o que o Jorginho fez? Né? O que ele fez? Nada. O Jorginho não deu certo em lugar nenhum. Será que é o cara certo? Ricardo, então, eu sei que você é um torcedor bastante crítico. Certo. Você faz parte da torcida do amendoim? Sempre. Com casca ou sem casca, a torcida do amendoim? Porque existem várias torcidas do amendoim. A torcida do amendoim é com casca. A gente come o amendoim e joga a casca no treinador. Não, assim funciona a coisa. Não, porque a definição que me deram da torcida do amendoim é que a torcida do amendoim com casca é aquela que guarda para si e não expõe. Existe uma casca que divide a diretoria e a torcida. E existe a torcida do amendoim, aquela que realmente externa com veemência as suas insatisfações. Mas torcida que não gosta da diretoria, a gente sabe qual que é, né? É verdade. A gente sabe qual que é a torcida que não gosta da diretoria. É o negócio de torcida de futebol virar escola de samba, né? Então, aí não gosta da diretoria porque a diretoria não colabora. Quando a diretoria colabora, o diretor é Deus. Quando ele não colabora, é aqueles gritos que a gente vê, né? O Palmeiras está cansado de sofrer, tal. Pode ser o diretor que for. Mas fique tranquilo, o gigante, ele se levantará, como se levantou em muitas oportunidades. Eu estava ao lado de Marcos Vinícius Gramenha, quando, do dia 12 de junho de 1993, ele não se recorda, porque ele desmaiou e acordou alguns dias depois, mas ele entrou em estado de êxtase, então estava aquele dia, dias melhores virão para o Palmeiras, fique tranquilo. Ricardo, eu queria lhe agradecer a ligação, solicitar que você continue conosco. Você foi o nosso primeiro ouvinte, gostaria de agradecer muito a sua ligação. E, por favor, curta e acompanhe a nossa página no Facebook. Nós tivemos essa semana algumas novidades, alguns posts, e houve também a inserção de um áudio. O Dr. Ives Gandra da Silva Martins, conceituado jurista, nos deu a honra de uma entrevista a respeito do São Paulo Futebol Clube. Então, por favor, acompanhe o Torcida Paulista no Facebook. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Uma boa noite para você, um abraço. Abraço, Ricardo. Abraço. Muito bom, Ricardo, nosso primeiro ouvinte, palmeirense. O Gramenha ficou feliz, mas ele citou aqui que os treinadores do exterior, os treinadores estrangeiros, muitas vezes eles têm sucesso com times pequenos. Mas no Brasil vocês não acham que existe muito corporativismo? Muito. Não tem a menor dúvida, né? Totalmente fechado. Você vê o caso do Fossati, né? Fossati chegou na semifinal da Libertadores. E foi substituído pelo Celso Roth, a única Libertadores. Eu fiz uma lista aqui de decepções. Lothar Matheus, Jorge Fossati, Figueroa, Rojas, Pedro Rocha, De Leon, Dario Pereira, Miguel Angel, Portugal, Petkovic, o Atlético Paranaense, muitos passaram. A maioria, né? Passaram o Atlético Paranaense. Opa, está tocando. Vamos lá. Boa noite. Quem fala? Boa noite. João Pires. Sou eu. Você está em alguma manifestação? Onde você está, João? Ô, Ferreroni, tô com saudade de vocês aí, viu? Puxa vida, estamos saudosos da sua presença, João. Você está bem?
Eu estou bem. Eu quero saber se não vão falar aí das agremiações menores. Vocês falaram tão pouco. O que é isso aí? Joinville, mas qual agremiação, que perdão? É isso, Joinville. Falamos já de Joinville e Vasco, falamos de agremiações maiores, Joinville e Vasco. Mas você tá bem, João? Tudo bem? Tá tudo bem. Qual que é a sua opinião, João? Você que é um homem que é conhecido pela sua veemência. Olha, eu não sei, eu não concordo com a vinda do Careca, só para contrariar, né? Vou falar aqui, Careca pro Palmeiras, viu? Eu acho que não vai dar certo. Você acha que não vai dar certo? Não vai dar certo. Você viu que você ganhou o bolão da semana passada, né, João? Você viu? E dessa semana também. 25% de acerto. Parabéns, né, João? Você viu só? Eu acho que nos últimos tempos não tem dado certo técnico estrangeiro no Brasil. Não acho que vai ser dessa vez, não. É uma inverdade, João. Na década de 30, o húngaro Bela Gutmann fez muito sucesso. Por favor. Mas pois não, Igor. João, não falta tempo? Alô? Ô, João. Oi. Igor? Tudo bem, João? Tudo bem, Igor? Tô bem. Tudo certinho aí, rapaz? Mais ou menos. Assisti um jogo agora à tarde que não me deixou muito feliz. Você viu só, cara? O Pois Real é. ganhou. Não falei pra você que o Real ia ganhar essa? Você falou. Eu torci pelo Atlético, mas eu ainda falei. Tá gravado que era bem difícil. O Real poderia não, Tentei mandar venceria. mensagem, Igor, pra você no momento que o Atlético tava já ganhando o jogo, porque no final das contas você acredita que eu fiquei feliz? O Atlético jogou tão bem. Na minha opinião, o Atlético merecia ganhar, viu? No final das contas, eu me arrependi de dizer que o Real seria campeão, porque eu gostei tanto do futebol do Atlético que passei a torcer pelo Atlético. Então, o Real jogou mal, né? O Cristiano Ronaldo muito apagado. Di Maria foi o nome do jogo. Por isso que não quero o Cristiano Ronaldo no Corinthians. Então você... Ferreroni, por favor. Pelo amor de Deus. O Cristiano Ronaldo... Você é o único. João. Eu quero que você pergunte para os outros milhões de torcedores do Corinthians se eles não concordariam com Cristiano Ronaldo no Corinthians, hein? Todos aderirão à minha campanha. Fora Cristiano Ronaldo. Que é isso? Mas me diga uma coisa, João. Você gostou do novo Zaidan do rádio? Marcos Vinícius Gramenha, você gostou? Gostei por 2 pontos. Faltava um palmeirense aí nessa mesa. Pelo amor de Deus, né? Não, e pelo segundo ponto, a voz dele é de Sérgio Chapelin, hein? Não, Gramenha... essa voz aí, hein? Gramenha... o cara nasceu radialista, hein, Ferreroni? Eu estou recebendo mensagens perguntando se ele tem 8 ou 10 anos em função da voz dele. Mas enfim, mas muito bom, João. Então essa é a sua opinião. Nós vamos agradecer a sua ligação e invocar a sua presença no sábado que vem. Presença que muita falta nos faz. Perfeito, Okay. João? Estarei aí na semana que vem. Abraço a todos. Forte Bem-vindo, abraço. Gramenha. Abraço. Abraço. Tchau. Eu vejo o João um pouco pessimista com o futebol nacional, né? O João? Tanto com a seleção quanto... Não, o João acredita que a Portuguesa em 2017, ele não é uma pessoa pessimista. Tá explicado então. Agora eu entendi, viu, João? Olha, brasileiros que fizeram sucesso, que é o outro lado da medalha. Filipão com Chelsea e Portugal, Autuori no Peru, Zico, Japão, Fenerbahçe, CSKA, Olympiacos, Luxemburgo no Real Madrid, Didi no Aliança Lima e na seleção do Peru na Copa de 70, o Pepe no Japão e Dino Sani, que foi campeão no Peñarol. O Carlos Alberto Silva? Carlos Alberto Silva? Aonde? Ele saiu do Corinthians em Portugal, ele não ganhou títulos. Eu acho que ele treinou o Porto, sim. Não foi ele que assinou com o Corinthians de manhã e à tarde foi pro Porto? Em 86, se eu não me engano? Eu não me recordo, mas Carlos Alberto Silva, que foi campeão nacional com o Guarani de 78. Sim. Técnico da seleção brasileira. Se eu não me engano, ele ganhou título em Portugal. O Carlos Alberto? Sim. Muito bom. O nosso telefone é 3289-3580. 3289-3580. E, Gramenha, você me diga uma coisa. Você não acha que a dificuldade com o idioma não vai ser algo que dificultará o êxito de Gareca?
É um complicador a mais, né? Mas o idioma, acredito que esse problema dê para superar, né? O espanhol e português não é tão diferente assim. E sempre tem algum jogador ali que consegue entender, né? Eu me recordo que o Leão, o afastamento de Carlito Teves, se o motivo justificante foi Emerson Leão alegou a dificuldade de comunicação, que ele não poderia ser capitão. Veja, se existe uma dificuldade de comunicação sendo capitão, sendo o comandante, não seria a maior a dificuldade? Não sei se isso não foi uma desculpa esfarrapada ou se realmente tinha uma dificuldade de comunicação, né? Zaidan Gramenha, só um minutinho. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Sandro Abud, São Paulino. É Sandro Abud? E o seu nome completo qual que é? Sandro Marcelo Rafael Abud. E você torce para que time, Sandra? Eu, a Laura, a Gabriela e a Kelly torcemos para o São Paulo. São Paulo. Mas existe uma informação que a Kelly já foi torcedora da Lusa. Procede essa informação? Ela foi torcedora da Lusa antes de casar comigo. Antes de casar com você. A democracia impera. Impera. Um democrata. Na Muito residência bom. dos Abud. Me diga uma coisa, Sandro Abud. Qual que é a sua opinião a respeito dos técnicos estrangeiros no Brasil? Então, eu acho que esse Gareca vai ter o mesmo desempenho que o Passarella no Corinthians. Puxa, você está otimista. Eu estou otimista. O futebol brasileiro é muito complexo para os estrangeiros, né? Nós temos... Existem as artimanhas aqui do futebol brasileiro que os técnicos estrangeiros têm dificuldade de adaptação, né? Agora falando sério, né? Conflito cultural. Exatamente. Eu acho difícil o estrangeiro se adaptar ao futebol brasileiro, né? Essa é a dificuldade, né? Então, eu acho que o Gareca não vai dar certo. Mas estou torcendo aí, porque o Palmeiras é um clube querido, embora seja São Paulino. E vocês também aproveitam aí para mandar um abraço pro Gramenha, viu? Ele está de parabéns. Ô, Sandro, abraço aí. Tá bom? O novo Zaidan, né? É, verdade. Estamos recebendo o WhatsApp, a Rede Bandeirantes, que é o telefone do Gramenha e tal, mas nós não vamos soletrar como que se escreve Gramenha. Eu não quebro o contrato. Porque senão ele será contratado pela Rádio Bandeirantes. Um abração para vocês. Viu? Muito obrigado, abraço, Sandro. Um forte abraço, hein? Muito bom. Então, estamos chegando à conclusão de que existe um temor em relação ao êxito de Gareca. Pois não, Igor? Carlos Alberto Silva foi campeão no campeonato no Japão. Japão, não foi em Portugal não, só uma correção. Mas ele foi treinador do Porto, não foi? Foi sim, foi de 91 a 93. E ele foi campeão em 90, Yomiuri Kawasaki. Muito bom, muito bom. Filipão no Chelsea, Autuori, Zico, nunca teve uma oportunidade no Brasil, e nem no Flamengo, onde ele é Deus, e se deu bem no CSKA, no Olympiacos. O Fenerbahçe, ele levou o Fenerbahçe até as quartas de final. O trabalho que ele fez no Japão até hoje é reconhecido, né, no Zico. Joel Santana, na Copa de 2010, no time da casa. Enfim, temos... O curioso é que treinadores brasileiros se dão melhor no exterior do que treinadores brasileiros, treinadores estrangeiros se dão no Brasil. Não estamos falando do futebol menos conhecido. Então, o velho continente. Oriente, onde uma série de técnicos... Eu concordo com o Sandro, viu? Eu acho que o futebol brasileiro é complicado, não tanto a questão da língua, mas a questão cultural, diferença de calendário, tudo isso é complicado para um técnico estrangeiro se adaptar. Ou os jogadores, dirigentes que dificultam a situação deles também. Né? Eles estão acostumados com uma outra situação, né? Sem dúvida nenhuma. O futebol brasileiro tem várias peculiaridades, né? Verdade. Eu espero que dê certo. É necessário que técnicos estrangeiros venham para cá. Eu acho que está muito abaixo a qualidade técnica, em geral. É verdade, a qualidade técnica... Não é muita retranca. Você vê o Muricy fazendo sucesso aí com um futebol muito feio, 3 títulos seguidos, consecutivos aí, mas
Muricy. Muito desagradável o futebol. Um monte de volante. Muitos volantes, muito chuveirinho. Vivemos o Império Gaúcho. Gaúcho. E não difere de Tite, de Filipão também não. De Mano Menezes. Menezes. Diferente da certidão de nascimento, os técnicos nacionais estão agauchados, como diria Eduardo. Verdade. E dizem que até na base, né? Aquela febre de 3-5-2 tava matando os laterais da base, porque eles investiam muito em jogadores de meio campo e não formava lateral. E o futebol brasileiro sempre se caracterizou pelos grandes ataques, né? Pela improvisação, pelo drible, né? E tudo isso... Pra você ver, o destaque do Brasil hoje, tirando o Neymar, são os zagueiros. É verdade. Davi Luiz sendo contratado por 50 milhões de libras. Davi Luiz que foi dispensado pelo São Paulo porque era um zagueiro baixo. O Hulk também. Mas agradecemos muito a ligação dos nossos ouvintes, do Ricardo, do João, do Abud, comentários pertinentes, que muito nos auxiliaram no nosso debate, mas, infelizmente, nosso tempo se encerrou. Pois não, Grameia? Antes do programa acabar, eu queria mandar um beijo para minha filha, São Paulina Maria Luísa, que me cobrou que eu mandasse esse beijo no ar para ela. São Paulina? São Paulina. Deixou escapar. Deixei, foi influências familiares. Mas enfim, também gostaria de mandar, o Sandro é um amigo de longuíssima data, a Laura, a Gabi, crianças que eu tenho muita estima, também gostaria de mandar um beijo para as filhas do Sandro. Mas infelizmente nosso tempo se encerrou. Reforçamos que toda semana debateremos, ao final da edição, um assunto de relevância no mundo do futebol, escolhido pelos torcedores que nos acompanham, com participação de ouvintes por telefone, através do 3289-3580. Convidamos também aos nossos ouvintes para que curtam e compartilhem nossa página no Facebook, Torcida Paulista Tudo Junto, que a partir desta semana apresenta novidades. Esta semana iniciamos a postagem de áudios com pompa e circunstância, com uma entrevista com o conceituado advogado Dr. Ives Gandra da Silva Martins, ao qual desde já agradecemos muito por ter nos atendido, apesar de suas plurimas atividades. Meus caros, meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, o São Paulino Juca. No telefone, a corintianíssima Rebeca, tendo o oferecimento de DC Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, na Paulista 1499, loja 31. E Panam, cozinha em Empório das Américas, na Alameda Jaú 1898. Locais onde ouvintes do Torcida Paulista têm 10% de desconto. Do amigo Ricardo Gualazzi, onde costumeiramente almoçamos muito bem. E Instalcom Telecomunicações Limitada, especializada em apresentar soluções no segmento de telecomunicações, que desenvolveu uma solução móvel para atender a cobertura de 4G da Vivo na Arena Corinthians, contribuindo assim na melhoria de sinal nos jogos da Copa. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 19 às 20 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Não deixem de curtir e compartilhar nossa página no Facebook. Gustavo, Pequeno Guerreiro, feliz aniversário, e terça-feira temos convicção de que você terá alta. Boa noite, bom domingo para todos. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.